Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito global que teve um impacto profundo na história mundial. O conflito, que ocorreu entre 1914 e 1918, envolveu as principais potências mundiais da época e deixou milhões de mortos e feridos. Este texto explora os eventos e consequências da Primeira Guerra Mundial, analisando como o conflito que mudou a geopolítica global, transformou as economias dos países envolvidos e alterou profundamente as sociedades e a cultura da época. Além disso, o texto examina como a Primeira Guerra Mundial estabeleceu as bases para os conflitos subsequentes do século XX e continua a influenciar a política e a cultura até os dias de hoje. Primeira Guerra Mundial, um conflito global que mudou a história para sempre. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1914 e 1918. Iniciou-se na Europa e envolveu as principais potências mundiais da época, incluindo a Alemanha, a Áustria-Hungria, a França, a Grã-Bretanha, a Rússia, os Estados Unidos e o Império Otomano. O conflito foi desencadeado pelo assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, na Bósnia, por um nacionalista sérvio em 28 de junho de 1914. A partir desse incidente, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e uma série de alianças militares entre países europeus fez com que a guerra se espalhasse rapidamente pela Europa. A Alemanha, liderada pelo Kaiser Guilherme II, declarou guerra à Rússia em 1º de agosto de 1914 e a França em seguida declarou guerra à Alemanha em 3 de agosto. A Grã-Bretanha, que tinha um acordo de defesa com a Bélgica, entrou na guerra em 4 de agosto após a Alemanha invadir o país. A Primeira Guerra Mundial foi caracterizada por uma guerra de trincheiras, na qual os exércitos se entrincheiravam em posições fortificadas e lutavam por pequenos ganhos territoriais em uma guerra de desgaste. As táticas de guerra modernas, como a metralhadora e os gases tóxicos, tornaram a guerra ainda mais mortal e sangrenta. Durante a guerra, milhões de soldados foram mortos, feridos ou capturados, e civis foram afetados pelo racionamento, pela destruição de suas casas e pela morte de seus entes queridos. A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 foi um ponto de virada importante na luta contra a Alemanha. Os Estados Unidos trouxeram recursos e soldados frescos para o conflito, e sua entrada ajudou a impulsionar as forças aliadas em direção à vitória. Em novembro de 1918, a Alemanha assinou o Armistício de Compiègne, pondo fim à Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Paz foi assinado em Versalhes, França, em 28 de junho de 1919. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo na história mundial. A guerra mudou o mapa político da Europa e do Oriente Médio, levando à dissolução do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano. A guerra também levou ao surgimento da União Soviética e do comunismo na Rússia, e estabeleceu as bases para a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito catastrófico que deixou um legado duradouro na história mundial. Além das mudanças políticas, a Primeira Guerra Mundial também teve um impacto significativo na economia global. A guerra exigiu uma enorme quantidade de recursos
e muitos países se endividaram para financiar seus esforços de guerra. A guerra também levou ao desenvolvimento de novas tecnologias e inovações, como aviões, tanques e submarinos, que tiveram um impacto duradouro na história militar. A Primeira Guerra Mundial também teve um impacto social profundo. A guerra mudou as atitudes em relação ao serviço militar e à guerra em geral. E muitos soldados voltaram para casa com traumas físicos e psicológicos. A guerra também teve um impacto significativo nas mulheres, que assumiram muitas funções tradicionalmente masculinas durante a guerra e lutaram por direitos políticos e sociais após o conflito. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito sem precedentes na história humana, e seu legado ainda é sentido hoje. O conflito foi uma tragédia humana e uma fonte de sofrimento inimaginável para milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, a Primeira Guerra Mundial também foi um momento de inovação e mudança, e seu legado continuou a influenciar a história mundial nos anos seguintes. Entre as consequências imediatas da Primeira Guerra Mundial, destaca-se a quebra das economias europeias, o que gerou instabilidade social e política em todo o continente. A inflação e escassez de alimentos e a falta de empregos geraram descontentamento generalizado, o que levou a levantes e revoluções em vários países europeus. A guerra também teve um impacto significativo no Oriente Médio, onde os impérios otomano e austro-húngaro foram desmembrados. A região foi dividida em novos estados sob controle europeu, o que gerou instabilidade política e tensões étnicas e religiosas que continuam até hoje. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, colocou a culpa pela guerra na Alemanha e impôs pesadas sanções econômicas ao país. Essas sanções, juntamente com as condições políticas e econômicas instáveis na Alemanha após a guerra, contribuíram para o surgimento do Partido Nazista e a ascensão de Adolf Hitler ao poder. A Primeira Guerra Mundial também teve um impacto significativo na geopolítica global. A Grã-Bretanha e a França emergiram como as principais potências europeias, enquanto a Alemanha foi enfraquecida pela guerra. Isso ajudou a estabelecer a hegemonia anglo-americana que dominou a política mundial até o final da Segunda Guerra Mundial. Em resumo, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito global catastrófico que deixou um legado duradouro na história mundial. A guerra mudou o mapa político da Europa e do Oriente Médio. Teve um impacto significativo na economia global e gerou instabilidade política e social em todo o mundo. A Primeira Guerra Mundial também teve um impacto profundo na geopolítica global e estabeleceu as bases para a Segunda Guerra Mundial. Esperamos que este texto tenha proporcionado uma imersão completa na história da Primeira Guerra Mundial e seus impactos globais. A Grande Guerra deixou uma cicatriz profunda na humanidade, com consequências que ainda são sentidas hoje em dia. No entanto, ao aprendermos com os erros do passado, podemos construir um futuro melhor para todos, baseado na cooperação, compreensão e respeito mútuo. É importante lembrar que a paz é algo que deve ser constantemente buscado e protegido, e que devemos trabalhar juntos para garantir um futuro mais pacífico e próspero para as próximas gerações. Gostou deste vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. A sua ajuda é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos relevantes e de qualidade como este. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Agradecemos por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima!